O Botafogo joga sábado contra o Corinthians no Newton Santos. E agora há pouco teve mais um reforço apresentado. Ricardo, esse dinheiro não acaba, amigo. Conta pra gente, seja bem-vindo. Exatamente, Mário. Um abraço para você, boa tarde a todos. Jordan Barreira, né, colombiano, 19 anos, né, tratado como joia lá na Colômbia, apresentado há pouco, né, reconheceu, está deslumbrado com essa chegada ao Botafogo, atual campeão da Libertadores, campeão brasileiro, né, disse que está muito feliz por ter chegado e é uma joia lá na Colômbia, foi destaque, né, no torneio sul-americano sub-20 no início do ano, deu 4 assistências, uma inclusive na vitória da Colômbia sobre o Brasil. E a expectativa agora fica para a estreia dele, né, sábado aqui no estádio Newton Santos contra o Corinthians, né, ele já está regularizado, tá ok. Outro jogador que também está com a documentação pronta e treinou, o primeiro treino dele foi ontem com o elenco do Botafogo, é o Danilo, né? Então ainda há uma expectativa de ele ser relacionado também para esse jogo. O Botafogo que não vai ter o Marlon Freitas, capitão da equipe suspenso, Savarino e Alan devem voltar depois de serem poupados no último jogo contra o Sport. É um fato, o Botafogo de John Textor já investiu mais em contratações esse ano do que no ano passado. A pergunta, dinheiro compra título? Não. Mas ajuda muito quando você investe bem, quando você enxerga no cenário possibilidades boas. Em 2024, o valor total foi de 387 milhões de reais. A contratação mais cara foi a do argentino Thiago Almada, cerca de 137 milhões de reais na cotação da época. O Botafogo terminou o ano campeão brasileiro e da Libertadores. Esse ano, o valor das contratações já soma 685 milhões de reais. Além da primeira e da segunda janelas de transferências, que ainda não terminou, teve a janela especial antes da Copa do Mundo de Clubes, em que o Botafogo também contratou jogadores como o meio-campo argentino Montoro, o atacante Arthur Cabral e o zagueiro Caio Fernando, 3 titulares do time no momento. E também o atacante argentino Joaquim Correa. A contratação mais cara de 2025 foi a do volante Danilo, que ainda não estreou. 147 milhões de reais. Ele chega do Nottingham Forest para substituir Gregory, que foi para o futebol do Catar. Eu gosto muito do Danilo. O Danilo pode entregar uma coisa que o Gregory não entregava. O Danilo chega dentro da área. O Danilo finaliza mais do que o Gregory. E o Botafogo ainda está no mercado em busca de reforços, ou seja, vai gastar mais. Com o dinheiro fica mais fácil. Muito mais fácil. Essa questão de que fala que dinheiro não traz felicidade. Pro torcedor de futebol traz. Exatamente. Não é só pro torcedor também, não. Trazendo um bom volante, um bom atacante, pode trazer felicidade, sim. Ou ali que a torcida é muito linda, que o estádio é muito lindo, que o Botafogo é uma família e que ele quer, obviamente, responder dentro de campo. Essas foram as palavras do menino Barreiro. Falei, né, Vene, aqui na semana passada, que encontrei com ele no clube na semana passada, que ele já foi lá assistir ao jogo, né, ao jogo contra o Vitória. E ele é um menino mesmo, a carinha de menino. Olha a carinha de menino dele aí, ele é um garoto, muito novinho, né, Pedrosa? Sim, novinho mesmo. Ele tem, 18 anos, né, que tem o Barreira? E tomara que ele consiga seguir o caminho do Montoro, assim, pelo menos nesses primeiros momentos de adaptação, tanto na Copa do Mundo quanto aqui no Campeonato Brasileiro. O Montoro vestiu a camisa do Botafogo como se ele ainda estivesse no Vélez, que foi o clube que o revelou. O Barreira tem todo o potencial para conseguir fazer isso também. Assim como o Flamengo, eu acho que o Botafogo é uma equipe coletivamente forte a ponto de você não jogar a responsabilidade em um jogador para resolver. Você tem jogadores ali que são pilares, que são experientes, como o Marlon Freitas, o próprio Barbosa, o John, o Savarino, entre outros, que vão poder dar essa tranquilidade para esses garotos, porque futebol, talento eles têm. E aí o Botafogo, que mais uma vez, hein, Vene, veio muito firme nessa janela. E o Botafogo tem uma coisa na metade do ano, não só trazer, mas como também enxugar alguns jogadores indo embora do Botafogo, né? Obviamente para equilibrar essa folha salarial, né? Claro, é importante. Quando a gente fala sobre contratação, é importante também a gente analisar as saídas, porque isso é importante. Você foi muito bem quando você fala enxugar a folha salarial e assim, custo-benefício, né? Por exemplo,
Patrick de Paula com certeza não tem um salário baixo e não estava sendo utilizado, você empresta. O Danilo Barbosa, o Botafogo não é que está fazendo uma força para ele sair, mas já liberou, agora está nas mãos do Danilo Barbosa. Eu acho interessante também, é o trabalho de você saber construir o elenco. O Kaique também. O Kaique, exatamente. Já até se despediu do... Obviamente que esse trabalho é feito também com o treinador, não só com o treinador, mas o treinador lhe dá as opiniões, estilo de jogo, de jogador que vem para tentar reforçar o elenco, mas esse jogador é uma contratação super interessante, uma jovem promessa do futebol colombiano, e é o tipo de contratação que o Botafogo vem fazendo, olhando o mercado sul-americano, jovens promessas, contrata pensando no ganho técnico, obviamente, dentro de campo, mas também no ganho financeiro futuro. O que foi muito diferente do ano passado. A gente olha uma janela de 24, traz um Igor Jesus, que era um garoto jovem, né, mas já tinha uma bagagem, uma certa experiência, né, com bons números por onde passou e com muitos títulos também, ele ganha título de qualquer lugar que ele vai. Aí traz o Luiz Henrique, que na época se tornou a maior contratação da história do futebol brasileiro. Depois trouxe o Almada, um cara que ganhou uma Copa do Mundo, né? Ele investiu mais em nomes que pudessem fazer a diferença, lembrando que vinha de um ano muito fragilizado, com a cabeça do torcedor muito insegura. Começa um 2025, tem agora para esse ano um torcedor um pouco mais seguro, um pouco mais maduro, um time, como você fala, Pedrosa, com mais casca de campeão. Sim. E aí já começa o John a trazer um perfil bem parecido. Começa com o Jair, lá no início do ano. Entrega um cara que era um ídolo, que era o Tiquinho, dá mais dinheiro e traz um garoto que é uma promessa, que já até foi embora, que é o Jair. Agora vem o Montoro, que é um menino também. O Barreira, também um garoto. Então, assim, um movimento de mercado parecido pro John, né? O Botafogo, ele tem um departamento de scout que, além de grana para poder fazer essas contratações, o Botafogo ele tem um perfil muito claro, que é justamente esse jogador jovem que pode ser lapidado no Botafogo e que quando ele for lapidado vestindo a camisa do Botafogo, ele vai ter um valor ainda maior de revenda no futuro. Mas trouxe também jogadores prontos, como o Joaquim Correia, o próprio Arthur, que veio do Zenit, é um jogador que para mim ele tem condições de desempenhar de uma forma pronta, já é um cara lapidado e você consegue mesclar isso. O mais importante é que o Botafogo consegue entender o que o futebol atual pede: saúde. Fisicamente, o cara tem que estar bem, o cara tem que ter condições de fazer 30, 40 jogos. Obviamente vai errar também, como errou no Juan Cruz, como errou no Elias Manuel, como errou em outros jogadores, mas a linha de trabalho, quando o Botafogo tem uma conversa com o John Textor e ele fala assim: nós vamos abrir o cofre. O Botafogo é muito certeiro nesses jogadores que vão te dar o desempenho técnico, o poder de revenda, mas também a questão física, de ser uma equipe intensa que ataca o tempo inteiro. E um equilíbrio de experiência, que traz o Arthur Cabral e o Tuco também, Correia, exato, que é um jogador experiente. Por exemplo, o Barreira, ele custou ao Botafogo 4 milhões de dólares. Hoje, mesmo se ele entrar em campo, ele já vale mais. Porque por ele ser um jogador do Botafogo, é muito mais difícil você tirar esse jogador do Botafogo. Ou seja, ele já está valorizado aqui. Óbvio que se ele performar, ele vai valer muito mais. Sim. Então, assim, o Botafogo está extremamente certo nesse tipo de contratação. Torcida alvinegra, amigas e amigos, uma ótima noite a todos. O jovem Jordan Barreira foi apresentado, foi anunciado oficialmente, né? O John Textor apareceu lá na coletiva do garoto. É um cara, assim, é um menino, né? Mas muito habilidoso, com grande potencial, e ele ali ao lado do Montoro pode sim, né, ajudar o Botafogo a ganhar grandes coisas ainda nessa temporada. Então, assim, eu tô muito otimista pelo esse trabalho, né, do David Ancelotti. Vamos torcer para que ele consiga extrair o melhor de cada atleta, né? São meninos, tem muito físico, tem muito fôlego e pode ajudar muito o Botafogo, né? Até o final da temporada. A gente sabe como que é o ritmo aqui do campeonato, o calendário, né, do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, Libertadores. Então, tô na expectativa muito boa. E falando sobre mais um jogador, né? O Botafogo promete abrir os cofres, cerca de mais de 15 milhões de euros para contratar o Thiago Almada 2.0. É isso mesmo, o baixinho argentino Ezequiel Barco tem parecidas as características, né? As mesmas características do Thiago Almada. É um jogador que está jogando futebol russo. Então, assim, um atleta que eu aprovo e aprovo muito, né? O Barco jogou muita bola no River Plate. E o John Textor, né? O scout ali alvinegro, tá de olho no Ezequiel Barco, né? Está monitorando a situação do atleta. O jogador, inclusive, junto com a sua esposa, com a sua família, tem o desejo de voltar ao futebol sul-americano. Então, assim, eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham de ver o Ezequiel Barco
com a camisa do Glorioso, seria uma boa, não seria? Deixa aqui nos comentários, galera, pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Botafogo vem se preparando, né, para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que semana que vem, né, agora sim vai entrar agosto, aí vai começar, né, a sequência das oitavas de final da Libertadores, tem Copa do Brasil. Então, por isso que eu sempre peço para vocês, se inscrevam no canal para que você venha ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Botafogo. Amigas e amigos, gostaram desse grande conteúdo? Então se inscreva no canal, deixa o like. A qualquer momento estarei de volta. Fiquem com Deus!